Olá, meus amigos! Chegamos com um vídeo esperado por alguns de vocês, talvez atrasado, não sei, espero que seu draft aí da sua liga não tenha acontecido ainda, mas vamos trazer o meu ranking aqui dos novatos para Fantasy Dynasty Superflex, tá? Superflex. Por que Superflex, Felipe? Porque Superflex é o futuro, tá? Se você jogar ligazinha com um quarterback só, tente passar aí essa moção para transformar para 2 QBs. É lógico que vai demorar um pouquinho mais, porque Dynasty, os valores dos quarterbacks de Superflex são muito diferentes de um QB só. Então, de repente, joga para daqui 3 anos, coisa do tipo, para todo mundo se adaptar. Mas Superflex é muito mais legal do que Standard, beleza? Então vamos lá, vamos para esse ranking do top 50. Aqui temos o de 1 a 10. Temos também essa quebra de prateleiras, essa tier aqui, né? Tier 1, Tier 2, que é para você saber mais ou menos onde você pode ir dar trade down, onde você dá trade up, para você pegar jogadores da mesma prateleira, esse tipo de coisa. É muito melhor do que você ficar preso só a uma posição ali, porque de repente tem uma diferença na prateleira e você pode entender melhor, né, como gerenciar o draft. Lembrando, Superflex, porém, Bijan Robinson é o número 1 do meu ranking, independente se é Superflex, se é um QB só. Bijan Robinson é o melhor running back aí dos últimos tempos chegando. Então você tem uma expectativa muito positiva com o Bijan, um cara que caiu um dos melhores lugares para running back, que é um treinador que ama o jogo terrestre. Caiu numa escolha top 10, então vai ser muito utilizado. Bijan Robinson tem tudo para ser aí um dos principais running backs dos próximos 5, 6 anos, tá? Então, trabalhe pensando nesses 5, 6 anos aí do Bijan Robinson. Eu acho que a maioria dos times vão com o Bijan Robinson, mesmo com uma certa necessidade de quarterback. Eu acho que mesmo assim ainda iria com o Bijan na 1.1, tá? Mas se você quiser trocar, saiba que está tendo uma quebra de prateleira, como eu coloquei aqui. Tier 2, temos os quarterbacks. E aqui, talvez, não sei se surpresa para alguém, mas Anthony Richardson, primeiro quarterback da classe, porque para Fantasy o Anthony Richardson deve ter um potencial muito maior e até um chão mesmo, uma base, porque você viu o Justin Fields jogou mal passando a bola no ano passado e mesmo assim foi um quarterback muito bom para Fantasy. O Anthony Richardson, se ele chegar passando mal a bola, ele já vai ser muito bom para Fantasy. Então, essa diferença que o jogo terrestre traz para o quarterback é muito grande para a gente deixar passar o quarterback mais atlético da história do Combine. Então, o Anthony Richardson é o meu QB1 para Fantasy, QB2 é o Bryce Young, QB3 CJ Stroud. Bryce Young e CJ Stroud são 2 quarterbacks que se você quiser jogar mais na certeza, pode ir com qualquer um desses dois na pick 2, por exemplo. Porém, se saiba que você pode estar passando um quarterback aí que vai brigar para ser QB1 overall, assim, de fantasy, tá? Porque o Anthony Richardson tem esse potencial muito grande. Eu acho que o Bryce Young e o CJ Stroud não. Apesar deles serem seguros e provavelmente serão escolhas que você não vai se arrepender, mas não tem esse potencial tão alto quanto o Richardson. Na 5 nós temos o Jahmyr Gibbs, running back. Essa daqui também, eu pensei muito em colocar o Jahmyr Gibbs na prateleira número 3, mas acabei mantendo na 2, porque o jogo terrestre, o jogo aéreo dele vai ajudar a ganhar muito ponto. Inclusive, isso daqui pensando em half PPR, tá? Então, meio ponto por recepção. Se for uma liga standard, né, que você não ganha ponto por recepção,
Jahmyr Gibbs certamente entra aí na prateleira 3, tá? Então, o Jahmyr Gibbs eu tenho um certo receio. Pô, Felipe, por que ele é o 5, não o 2, 3 ou 4? Porque eu acho que o Jahmyr Gibbs ele não vai marcar tantos touchdowns terrestres assim. É um perfil que se tem um pouco de receio com essa parte por conta do físico dele mesmo, tá? Mas como ele vai ajudar muito no jogo aéreo, principalmente pensando aqui em pontos por recepção, ele fica ainda na prateleira 2. Na 3 nós temos 2 jogadores só, que é o Smith-Njigba e o Quentin Johnston. Talvez para alguns surpresa para ter essa quebra entre o Jordan Edson e o Quentin Johnston, mas é porque eu acredito que o Quentin Johnston é mais ou menos como um Anthony Richardson, assim, né, em potencial em relação ao Jordan Edson. Eu não consegui pegar nenhum nenhum Quentin Johnston ainda nas minhas ligas. O Digby eu já peguei, o Edson eu já peguei. E foi curioso, porque todas as ligas que eu tinha uma certa oportunidade de pegar ele, talvez tinha a escolha 5 numa liga standard, ou a 7 aqui na liga de Superflex, sempre tinha alguém que gostava mais do Quentin Johnston. Ele acabava saindo uma pique antes. Tô triste que eu não peguei nenhum Quentin Johnston ainda para ter ali como na minha liga, mas é um cara que eu acredito que o potencial dele é muito grande. Ele caiu num lugar espetacular, né? Melhor do que o Ndigba. O Ndigba eu acho que é um cara que talvez lá para o ano 3, assim, ele vai estar sendo falado entre os principais nomes da posição para Fantasy, principalmente porque deve fazer muita recepção. Mas esse ano 1 e o ano 2, eu não ficaria surpreso se o Quentin Johnston pontuasse mais do que o Ndigba. Na prateleira 4 nós temos o Jordan Edson. Esse também é uma escolha que eu gosto e acaba me dando, né, um prêmio de consolação quando eu não consigo o Quentin Johnston, porque eu acho que o Edson é um jogador que caiu num ótimo lugar para ele também, né? Ele não vai ser, não tem como brigar com o Justin Jefferson, mas o Justin Jefferson vai deixar muita migalha, que na verdade não é tanta migalha assim, não é uma migalha, é quase que um pão inteiro. Então dá para fazer bastante coisa com o Edson ali, sendo o wide receiver número 2 dos Vikings. O Zay Flowers nos Ravens é um jogador que eu acho que para fantasy ele vai funcionar bem. Tem um certo receio por esse lugar que ele caiu nos Ravens, e vai ser um pouco complicado aí, talvez, primeiro ano dele, dividindo com o Odell, com o Bateman, até com o Mark Andrews, né? Então vai ser um pouquinho complicado, mas eu acho que depois disso ele deve trabalhar bastante no slot e aí receber bastante bola, consequentemente em ligas PPR ele tem mais valor. Na 10 nós temos o Dalton Kincaid, tight end dos Bills. Interessante o Kincaid nos Bills também, porque é um cara que deve aproveitar muito o slot dos Bills, e eu acho que ele deve pontuar bastante já no primeiro ano. Deve ser talvez o segundo jogador com mais targets no time. Acho que ele briga por isso, né? Muito mais jogador do que o Gabriel Davis, no momento que minha gata me atrapalha. Mas, enfim, momento. Quer aparecer no vídeo, Fofuri? E dá um oi pro pessoal, Fofuri. Dá um oi. Olha lá. Pede o like da galera. Pede o like. Enfim, voltando. Na 11 nós temos o Michael Mayer. Esse daqui é uma escolha que eu acho que
talvez demore um pouquinho mais, o primeiro ano dele talvez não seja tão dos mais ideais, assim, mas a gente sabe que Tyrande precisa ter um pouquinho mais de paciência mesmo, mas é um cara que eu quero ter no meu time desde já, porque depois para comprar talvez fique complicado. E aí temos uma mudança de prateleira de novo. Talvez surpreendente essa mudança de prateleira, porque nós temos o Charbonnet liderando aqui e ele até atrás do Mayer. Mas o Charbonnet, ele caiu num lugar muito ruim, né? Caiu num lugar muito ruim, que tem um Kenneth Walker ali, um jogador também de draft capital alto. Então, vai ter esse comitê dos running backs em Seattle. E isso vai impedir tanto o Charbonnet quanto o Walker de chegar num patamar que a gente julga ser o essencial aí para fantasy, né? Para ser running back 1 e tudo mais. Então, vai atrapalhar, isso vai atrapalhar por um bom tempo, né? Tem mais 3 anos de Kenneth Walker aí, então vai basicamente quase que o contrato inteiro do Charbonnet, e sabe-se lá se não vai o contrato inteiro, né? Porque de repente renova, então a não ser que tenha uma lesão com Kenneth Walker, o Charbonnet não deve ser extremamente relevante para fantasy no ponto de você falar, não, esse é o meu running back 1 do time. Talvez vai ser o seu running back 3, alguma coisa nesse sentido aí pelos próximos 3, 4 anos. Embaixo nós temos o Will Levis, quarterback, lembrando, isso daqui é uma liga super flex, então o Will Levis até aqui talvez até esteja mais baixo do que o normal, não sei onde que o Levis está saindo agora. Eu sei que quando eu fiz os meus drafts, estava saindo lá na 9, alguma coisa nesse sentido, 9, 10. Não sei se ele chegou a cair. Mas o Levis tem uma expectativa com ele se tornar titular, porém, você já vai pegar ele não com a expectativa dele ser titular esse ano, nem nada do tipo. E ele não tem treinado tão bem assim nos OTAs, ainda começo e tal. Mas essa queda aqui eu acho que é pelo lugar e por ele ter caído para a segunda rodada. Caso ele não jogue tão bem assim quando tem a primeira oportunidade dele, seja rapidamente substituído. Então é muito diferente se ele tivesse sido uma escolha de primeira rodada. Na 14 nós temos o Devon Achane, running back dos Dolphins. Eu gosto bastante desse encaixe aqui do Achane com os Dolphins. Acho que era o melhor encaixe possível para o Achane. Mas eu ainda acho que o Dalvin Cook vai chegar por lá. Então por isso que eu já tô aqui draftando o Devon Achane um pouco mais para baixo do que normalmente ele tá saindo. Eu acho que eu não peguei nenhum Devon Achane nas minhas ligas, porque quando eu tô disposto a pegá-lo, já selecionaram antes. Na 15 nós temos o Marvin Mims, wide receiver dos Broncos. Gosto muito do Marvin Mims. É um cara que checa todos os boxes. Só que ele caiu num lugar ruim para ele, né? Porque vai ter muita competição lá. Tem o Sutton, tem o Hamler, tem o Tim Patrick, tem o Jerry Jeudy. Então, nesse momento, ele é wide receiver 4, alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho que os Broncos pensam numa troca, ou pelo menos não ficar com um dos dois wide receivers principais, seja o Sutton, seja o Jeudy. E o Sean Payton, o único cara aqui que é do Sean Payton é o Marvin Mims, né? Então, talvez ele dê prioridade pro Marvin. Eu acho que ele é um baita jogador. Eu tenho draftado bastante Marvin Mims por aí. Em seguida, nós temos o Tank Bigsby, running back, que foi parar nos Jaguars. Esse daqui talvez uma grande surpresa para vocês, porque eu não era lá muito fã de Tank Bigsby, né, no processo pré-draft. Mas a gente sabe que fantasy conta muito o draft capital. E o draft capital do Bigsby foi muito bom. E ainda num time que gosta de... mais ou menos assim, o Bigsby e o Charbonnet, eles estão em
patamares, em situações similares, porém o Charbonnet é mais jogador, né? Por isso que ele tá aqui na frente, mas eu não acho que ele esteja tão diferente assim em situação. Então por isso que eu tenho ele aqui como o meu 16º, tenho pego bastante o Bigsby também, porque ele tá saindo lá na 2.8, 2.9, eu raramente deixo ele passar da 2.5 quando eu tenho a condição de pegar, tá? Na 17ª eu tenho o Lucien Laporta, tight end dos Lions. O Laporta foi curioso porque eu peguei muitas situações de Laporta aí nas minhas ligas, porém eu fui ver o ADP dele agora e disparou, ele tá lá saindo no comecinho da segunda rodada, e eu tinha pego muita coisa ali no meio da segunda rodada, ele agora ali no começo da segunda, eu não sei se eu estaria tão disposto a usar uma 13, 14 nele nessa situação. Mas, mesmo assim, é um jogador que eu gosto bastante. É um cara que eu acho que deve produzir bem. Já temos alguns treinadores falando muito bem do Laporta, o Campbell e o Ben Johnson, coordenador ofensivo, então deve ser bastante utilizado já na temporada de calouro. O valor dele pode subir já logo de cara. Michael Mayer talvez suba menos do que o Laporta, então dá para pegar o Laporta mesmo sendo ali na 2.4, dependendo da sua situação de tight end, tá? Logo em seguida nós temos o Kendre Miller, running back, foi parar no Saints, também tem um draft capital interessante, também não era um jogador que eu era totalmente apaixonado, mas eu acho que a situação ali para ele tá boa, mas assim, eu não tenho nenhum Kendre Miller ainda, porque ele tem saído lá na 1.10, 1.11, 1.12. Eu acho muito cedo para ele. Não tenho passado. Não, acho que eu tenho uma liga com Kendre Miller que ele caiu pro final da segunda rodada, alguma coisa assim. E aí obviamente que eu peguei. Mas tenho preferido outros nomes. E aqui, por exemplo, primeira rodada, final de primeira rodada, se você tiver a situação, tá lá no final da primeira rodada, eu acho muito interessante o trade down. Eu fiz isso no que foi possível, de repente está na 12, desce para 2.4, 2.5, acumula o que você quiser acumular, o que der para acumular. Qualquer um desses jogadores aqui que tá nessa tier 5 aqui, eu ficaria satisfeito pegando na 2.1, na 2.2. Acho que é justificável fazer qualquer escolha dessa, sabe? Então por isso que eu acho interessante esse trade down para 2.5, 2.4, porque certamente você ainda vai pegar algum desses caras, né? 2.5 a gente vai ter 17 jogadores, aqui na prateleira 5 a gente tem 18. Então você vai pegar qualquer um desses caras e ainda vai acumular mais alguma coisa. Na prateleira 6 nós temos o Jonathan Mingo, wide receiver dos Panthers. Eu tô mais abaixo no Mingo do que a maioria, né? Do que onde ele tá saindo. Também não tenho nenhum share dele, porque eu acho que ele tá sendo muito jogado para cima pela situação. Eu nunca gosto muito de draftar pela situação, sabe? Só pela situação, porque eu acho que o Mingo era um cara que era para sair lá no final de segunda rodada, terceira rodada, e acabou que pelos Panthers terem necessidade de wide receiver e ele sair ali no top 40, acabou que deu um boom aí no Jonathan Mingo. Então eu tô meio out aí do Mingo nesse momento, tá? Tem saído ali no final de primeira rodada, começo de segunda. Não tô tão empolgado assim com o Jonathan Mingo para essa primeira temporada dele. Na escolha 20, nós temos o Rashee Rice, dos Chiefs. E aqui, ele e o Mingo, para mim, estão numa situação bem parecida. Eu prefiro o Mingo, mas eu acho que o Rashee Rice também ganhou muito hype
aqui para fantasy por conta do lugar que ele caiu, então também é um jogador que eu tenho draftado pouco, tá? E aí, em seguida, nós temos o Josh Downs, dos Colts. Eu gosto do Downs. Downs, para mim, é um jogador que deve produzir no slot. Então, ele aqui na 21, para mim, tá bem pago. Não sei se ele tem saído antes, mas enfim. Roschon Johnson, para mim, é uma escolha que eu tenho feito sempre que possível lá no final da segunda rodada. Se sobrar ali, eu não penso duas vezes. O Roschon Johnson é um cara que pode, de repente, até ganhar valor já no primeiro ano, assim. Jalen Hyatt, 23º, 24º, Tajay Spears. Interessante o Spears, que eu tô bem mais baixo do que o padrão, o consenso, porque eu tenho muito medo da lesão dele no joelho. Então, assim, eu não tirei ele da minha board, porque eu acho que se você pega ali mais ou menos nessa situação aqui no final da segunda rodada, não sei se vai chegar para você, mas enfim, pegar no final da segunda rodada, usa ele no primeiro ano, se ele ganhou valor, você troca imediatamente, tá? Se você conseguiu qualquer coisa, recuperar esse valor aqui no primeiro ano, eu trocaria, porque o joelho dele é uma bomba relógio, pelo que se falam, então eu não gostaria de morrer com essa batata quente aí, tá? Luke Musgrave, tight end dos Packers, é um tight end que eu tenho pego bastante nas minhas ligas. É um cara que, aliás, o que eu tenho draftado de tight end nesse ano é uma enormidade, tá? Com escolhas de terceira rodada, até de quarta rodada, eu acho que temos muitos bons valores em todos os rounds para tight end. Eu cheguei a ter liga que eu draftei basicamente 3, 4 tight ends, assim, dependendo como eu tinha muitas escolhas, né? 3, 4 tight ends, porque eu acho que tem muita coisa aqui e estão sendo jogados lá para baixo, porque é o tight end 6, eu não quero. Tight end 6 pode se tornar muito mais interessante do que o wide receiver 8, tá? Então, fiquem atentos nesses tight ends aqui e aproveitem essa classe. Cedric Tillman abrindo aí a prateleira 7. Randall Hooker só na terceira rodada. Um jogador que eu acho que vai ter que esperar muito para ganhar valor e já tá velho. Eu também não tenho pego muitos hookers por aí. Lembrando aqui, Liga Superflex. Tank Dell, wide receiver dos Texans, acho que é um cara interessante para, se der certo, ele ganhar ponto por recepção. Mas também não é um que eu estou extremamente empolgado, assim. Mas é um cara que eu tenho draftado relativamente bastante em terceira rodada, porque eu acho que estão até subestimando bastante, assim, o Dell, passando outros jogadores que eu tô bem para fora. O Zach Evans, running back, era um dos meus queridinhos, para quem escutava On The Clock, né? Acabou que ele pegou um draft capital bem ruim, né, de sexta rodada, mas caiu numa boa situação, então ainda tem expectativa positiva com o Evans, e caiu nos Rams, que deram trade up para pegar ele. Então, foi o único jogador que eles subiram para pegar. Então, eu acho que os Rams gostam bastante do Evans, apesar de ser um cara com problemas de lesão, né? E é por isso que ele caiu até aqui. Bom, passando rapidinho aqui agora, ainda nessa prateleira nós temos o Keishon Butte, wide receiver. Essa é uma escolha que, assim, a chance de você jogar ela fora é muito grande, tá? Mas existe uns 5% aí desse cara ser muito bom, dele arrumar o mental dele e trazer o melhor jogo dele, porque a gente já viu o que o Keishon Butte podia fazer quando ele estava mentalmente bem, né, no primeiro ano dele. Depois, muito complicado, eu acho que é uma diva que não tem, que foi muito cedo para se tornar diva, sabe? Então é um pouco complicado. Mas, se de repente ele jogar muito, você tem um Antônio Brown aí por
meia temporada, tá bom, você já troca e já ganha mais valor em cima disso, tá? Chase Brown e Abanikanda em seguida, né? Os dois running backs que serão handcuffs, serão algemas. Chase Brown acho que com uma possibilidade um pouquinho maior de se tornar running back 1 ou o principal running back do time, porque o Joe Mixon pode ser que saia, embora agora eu acho que já é mais improvável. O Abanikanda tem mais valor, principalmente para quem tem o Breece Hall, que aí é a algema dele, tá? Darnell Washington, tight end dos Steelers, também eu acho interessante, apesar de muita gente estar totalmente fora nele por ele bloquear muito para fantasy, não fazer tanto sentido. Mas o Darnell Washington, a gente tem que lembrar que era um cara que era reserva do Brock Bowers, que é um tight end muito, muito bom, que vem para o draft em 2024. E quando ele teve a oportunidade, ele produziu bem. Então, assim, lógico, ele vai ser o tight end 2 ainda, atrás do Pat Freiermuth? Vai. Mas eu acho que é mais fácil você ganhar snap, ganhar target em cima do Freiermuth do que em cima do Bowers, tá? Então vamos ver o que vai virar aí. E a outra coisa também, Darnell Washington recebeu 3 touchdowns aí, 2 touchdowns em 3 semanas. O valor dele já sobe, você já pode vender e acumular valor em cima dessa escolha. Na prateleira 8 nós temos sequência de running backs ali, do Andy McBride, Deuce Vaughn, o Ivan Hull e o Eric Gray. Obviamente são todos caras aqui que não têm a mínima condição de serem running backs titulares número 1, né? Talvez o McBride com um pouquinho mais de chance, mas o restante não. Mas ainda assim, de repente, aquele jogo que o Jonathan Taylor machucou a mão, entrou o Ivan Hull, você consegue escalar ele no flex, sabe? Alguma coisa nesse sentido. E aí na prateleira 9 nós temos o Stetson Bennett, olha ele, o Xavier Hutchinson, e aí em seguida já temos o Michael Wilson, Sean Tucker, o Luke Schoonmaker e o Tucker Kraft. 2 tight ends aqui, então esses são os tight ends que eu tenho pego bastante. Schoonmaker, o Tucker Kraft, o Zach Kuntz e o Brenton Strange dos Jaguars. Eu tenho draftado mais do que eu deveria, tá? Qualquer um desses. O Tucker Kraft, mas já tem um tight end que acabou de draftar o Luke Musgrave lá. Beleza. Mas a gente tem que lembrar que o Tucker Kraft era um prospecto que eu gostava também. Eu gostava do Musgrave? Gostava também. Porém, vamos lembrar os Ravens, quando eles draftaram o Hayden Hurst e o Mark Andrews. O Mark Andrews foi o segundo draftado. Na terceira rodada, o Hayden Hurst foi na primeira. Vai que, né? Vai que o Tucker Kraft seja o próximo Mark Andrews nesse sentido de ter sido draftado depois e produzido mais. Eu gosto muito do prospecto. Na época eu gostava mais do Mark Andrews do que do Hayden Hurst. Aqui eu gosto mais do Musgrave, que foi draftado antes mesmo. Mas eu gosto também do Kraft. Gosto do Kuntz, por exemplo. Acho que é uma escolha de quinta rodada que eu tenho usado tanto no Zach Kuntz e no Brenton Strange. E aqui, no meio disso tudo, a gente ainda tem o quarterback Jaren Hall, tá? Que eu coloquei aqui, porque pode ser um cara interessante ali caso Kirk Cousins vá para outro lugar. Eu acho que tem uma possibilidade. Lembrando que o Cousins já teve franchise tag usada nele, então o valor seria muito mais caro, fica quase impossibilitado, então teria que ser uma renovação padrão, né? E é o último ano dele, então vai que sai ali, Jaren Hall entra e joga um ano como jogou o Davis Mills e você vende como você deveria ter vendido o Davis Mills. Não sei se você vendeu, mas estava escrito na parede que você deveria ter vendido o Davis Mills, que você conseguiria até escolha de primeira rodada em Davis Mills. Parece loucura. E era, mas teve essa janela aí, aproveitou quem quis, certo? Fechamos, rapaziada. Mandem aqui nos comentários as suas dúvidas, ficarei orgulhoso em responder tudo. Então podem mandar aqui. Felipe, o que eu faço? Pode mandar que eu respondo.
beleza? Dei uma passada rápida, não fiz uma live como eu fiz no ano passado, então talvez tenha ficado um pouco raso demais em algumas situações, mas é isso, vídeo aqui no YouTube a gente tem que abrir mão um pouquinho mais, porque senão ficaria muito longo, certo? Não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Tamo junto, até mais.